de viver você inocente. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma expirou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma expirou e me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Pode beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar, saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma tu és, encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Tu és, expirou. Oh, aleluia. Tu és, Senhor. És o dom de Deus, o Messias. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Quero sim, Senhor, não só quero, como eu preciso fluir. Eu quero, aleluia, fonte de águas vivas. Quero beber, sacia minha sede, lava o meu interior. Flui em nós, Espírito Santo de Deus querido, maravilhoso. Eu quero beber a tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, porque a minha alma expirou, a fonte da vida e me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Tu és maravilhoso Deus, a fonte da vida.
Filho de Deus, o Messias, Salvador, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o Filho de Deus, o Messias, o meu. Oh, Espírito Santo querido, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deus. Aleluia! Boa noite, povo de Deus, que a paz do Senhor seja contigo. Boa noite, Marlene. Glória a Deus, que a paz do Senhor te alcance aí na tua casa, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor, que a graça dele te alcance. Que esta seja uma noite de bênção, que o Senhor venha falar conosco. Estava com saudade, semana passada não consegui, devido ao imprevisto, mas é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e olha nós aqui para adorarmos o nosso Deus, amém? Eu já quero começar orando, agradecendo ao Senhor por mais este dia que Ele concedeu, pelo privilégio e pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, por mais um dia de vida, pela graça, pela Shekinah, pela misericórdia, agradecê-lo pela bondade, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e quero agradecer desde já por aquilo que Ele ainda há de fazer, porque eu creio que grandes coisas fará o Senhor por nós, aleluias, e por isso nós estamos alegres, amém? Você crê nisso? Que grandes coisas fará o Senhor por nós, e por isso já é motivo de grande alegria? E de verdade, ainda que o Senhor não fizesse mais nada por nós, já teríamos motivos mais do que suficientes de nos alegrarmos no Senhor. Sabe por quê? Porque o que Ele já fez por nós, o que Ele já conquistou por nós lá na cruz é mais do que suficiente. Você e eu estávamos perdidos, você e eu estávamos totalmente sem condição nenhuma de seguir, de avançar. Você e eu estávamos totalmente entregues a Satanás e aos seus anjos. Mas a graça, o amor e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é óbvio que nós queremos ser abençoados. É óbvio que nós queremos bens materiais, como diz a palavra do Senhor, comer e beber do melhor da terra. E nós temos direito a isso porque a palavra nos garante, amém? Mas o bem mais precioso que você e eu temos de mais precioso não é ouro, não é prata, não é o que o dinheiro pode comprar, não é o que este mundo pode oferecer. O que você e eu temos de mais precioso é o que Jesus já comprou, é o que Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário. E Ele foi capaz de tudo para garantir a minha e a tua salvação. Agora depende de nós, amém? Eu costumo dizer, e vamos falar brevemente sobre isso também, que a parte dele Ele já fez. A parte dele Ele já fez. Agora cabe a você e eu fazermos a nossa, amém? Glória a Deus, vamos orar? Aleluia. Então fecha os teus olhos, se você puder, onde você estiver. E esta oração vai ser de gratidão, vai ser agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez por você. Deus querido, Deus maravilhoso, eu me coloco diante de Ti nesta noite, Paizinho, para agradecer, exaltar, glorificar e bendizer ao Senhor pelo dom da vida que há em mim e que há em cada um dos meus irmãos. Quero agradecer pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos mais uma vez em Teu nome, pois nós não estamos aqui reunidos em nome de Paulo, de Pedro, de Apolo, menos ainda em nome de Baal, menos ainda em nome de Mamon, menos ainda em nome de qualquer santo, de qualquer principado, potestade, não, Deus. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, que é o nome que cura, que é o único nome que salva, que é o único nome que liberta, que é o único nome que dá vida e não é vida pouca. A palavra do Senhor nos diz que é uma vida em abundância.
Deus, eu já quero mais uma vez diante do Senhor apresentar cada uma destas vidas, porque o Senhor sabe que eu tenho orado por cada um destes que de certa forma o Senhor tem permitido que ande comigo, que esteja comigo, que eu creio que ora e intercede por mim também. E se não orava, não intercedia por mim, vai orar e interceder a partir de agora, em nome de Jesus. Orai uns pelos outros, assim o Senhor nos ensina. Já quero pedir ao Senhor nesta noite que abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, o nosso entendimento. Abra, Deus, os nossos corações para que nós possamos absorver a palavra que não vem de outro lugar senão do trono do Senhor. Que a palavra venha falar conosco, penetrar no mais íntimo dos nossos corações. E se porventura não for aquilo que nós queríamos ouvir, mas certamente é o que precisamos, que nós venhamos ter a humildade, Deus, de absorver aquilo que é necessário para nos corrigir e que venhamos tomar posse daquilo que vier para nos animar. Desde já, Deus, eu peço que o Senhor venha nos perdoar de todos os pecados que podemos ter cometido hoje, aqueles que cometemos de forma consciente, aqueles que cometemos de forma inconsciente. Clamo ao Senhor Deus Todo-Poderoso que venha tirar toda distração, que venha nos guardar, nos blindar, nos proteger, nos cobrir com o teu sangue do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Que toda a retaliação do inferno contra nós e contra a nossa casa seja dizimada, seja destruída em nome de Jesus. Cinge os nossos lombos com a verdade, Paizinho. Veste-nos com a couraça da justiça. Calça os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Coloca sobre nós o capacete da salvação e a espada do Espírito, Deus amado, contra as astutas ciladas do maligno, para que estejamos preparados, fortalecidos, revestidos. Que Satanás não venha, Deus, encontrar brecha em nós. E se porventura, assim como ele fez com Jó, ele pedir ao Senhor autorização para nos tocar, que o Senhor não permita. Mas se o Senhor por acaso permitir, porque crê na nossa fidelidade, na nossa força, não de nós, porque de nós não temos nada, que o Senhor seja conosco, nos capacite, não nos deixe só e não nos permita cair em nome de Jesus. Vai na nossa frente, abrindo as portas, quebrando todas as cadeias, quebrando todos os grilhões, e que esta noite seja uma noite, Deus amado, de poder sendo derramado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Anteontem, o Espírito Santo, logo quando eu despertei, eu ainda estava na cama, já acordei sentindo o Senhor ali, clamando pela presença do Senhor. Eu não tenho facilidade para levantar, não. Eu sou aquela que eu não consigo, tocou o despertador, eu pulei da cama. Não. Meu despertador, ele precisa começar a despertar meia hora antes para eu poder levantar. Então, eu levanto para poder arrumar a minha filha menor para a escola, 6 horas. Eu levanto não, eu ponho o despertador para despertar, 6h30 eu levanto. Então ele desperta 6 horas, depois ele desperta 6h10, aí ele desperta 6h20, aí ele desperta 6h30. Quando ele despertou, pela primeira vez, eu já virei de um lado, virei para o outro, mas já comecei ali a agradecer ao Senhor, dei aquela cochilada, dali a pouco desperta de novo, e eu já, Espírito Santo e eu, Espírito Santo ali conversando, e aí ele soprou no meu ouvido o que nós vamos ministrar, mas não ainda neste versículo, neste capítulo e versículo, que foi a base introdutória que o Senhor me deu. E Deus, ele é tão maravilhoso, que eu falei assim ainda ontem: Senhor, o que eu vou ministrar? Perguntei de novo, né? Anteontem ele já tinha falado comigo, tinha lançado, e ontem eu perguntei de novo: Senhor, o que eu vou ministrar amanhã na live? Porque eu não abro mão de amanhã fazer a live de todo jeito. A paz, Maria José, seja bem-vinda. E aí ontem à noite teve uma missionária que é uma bênção, charada, minha filha, a Daça, também convidada para ministrar a palavra na nossa igreja. E ali, quando ela subiu no altar, ela falou: olha, eu tinha uma palavra preparada, chegou aqui, Deus mudou. E ela falou sobre a mulher samaritana. E aí eu vi aquilo, confirmação do Senhor.
porque hoje nós vamos embasar a maior parte da palavra na mulher samaritana. E a mensagem em si, o Senhor me deu hoje, mas ele já tinha soprado, mulher samaritana. E aí ontem eu absorvi, o Senhor falou comigo, foi uma bênção, e eu creio que quem estava ali na nossa igreja pode confirmar que foi uma palavra abençoada. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, porque com a mesma base, com o mesmo texto, ele fala sobrenaturalmente diferente, conforme a nossa necessidade, conforme o que ele quer. É aquilo que a teologia chama de palavra rema. A palavra rema é a palavra viva, é aquela que se renova, é aquela que aviva. Então, se hoje eu pregar da mulher samaritana, se amanhã eu pregar, se depois de amanhã eu pregar, ou se você ouvir toda semana um ministro pregando sobre a mulher samaritana, Deus vai falar com você de alguma forma, e de uma forma diferente, conforme a necessidade do teu coração e conforme o desejo do coração dele, amém? Mas eu quero que você comece comigo aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 6 diz assim: E sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusá-lo. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Forte, né? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Esta passagem é muito conhecida e não tinha sido a primeira vez que Jesus tinha operado um milagre ou tinha feito alguma coisa num sábado. A cultura judaica, ela tem, principalmente naquela época, guardava o sábado. O sábado eles não podiam fazer nada. Não fazia-se nada aos sábados. Ou não deveria se fazer, pelo menos. Mas como nós podemos observar aqui, neste curto texto que nós lemos, nós vimos que duas coisas foram feitas. Uma por Jesus e outra pelos fariseus e pelos escribas. Eu vou começar falando dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e os escribas tramaram mal. Os fariseus e os escribas estavam ali só esperando uma oportunidade para fazer aquilo que não era bom, enquanto que Jesus, como ele mesmo falou aqui no versículo de número 9, que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus naquele sábado, ele fez o bem. Jesus naquele sábado, ele trouxe salvação, enquanto os fariseus, os escribas naquele sábado, intentaram o mal. Planejaram coisas que não agradam ao Senhor, deram brecha para Satanás, enfim. Aquilo que você e eu vamos fazer do nosso tempo, e o Senhor já começa a falar conosco. Paz da Alvinha, minha linda, seja bem-vinda. Como nós vamos viver os nossos dias, como nós vamos viver a nossa vida, por que caminho nós vamos seguir, o que nós vamos dizer, o que nós vamos fazer, depende de nós, meu irmão. A palavra do Senhor em outro texto já bem diz, o próprio Cristo falou: olha, tenho posto diante de vós dois caminhos, pode escolher. O próprio Deus falou. Um é caminho de morte e o outro é caminho de vida. E aí o Senhor, neste mesmo texto, ele me deu agora, me fez lembrar deste versículo agora que eu não me recordo onde está. Eu ministrei não faz muito tempo sobre ele, depois eu procuro e falo para você a referência para você achar.
Aliás, vou te falar agora. Caminho de vida ou de morte? Jeremias, capítulo de número 21, dá um pulo lá comigo. O Senhor me fez lembrar deste texto agora. Jeremias, capítulo de número 21, olha o que a palavra do Senhor nos fala no versículo de número 8. Achou aí? Jeremias capítulo 21, versículo 8 diz: A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O Senhor colocou diante daquele povo dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. Assim como naquele sábado o Senhor colocou duas escolhas diante dos escribas fariseus, diante do próprio Cristo. Fazer o bem ou fazer o mal, salvar ou não salvar. Assim como todos os dias, quando o Senhor nos permite despertar, quando o Senhor nos permite levantar da cama, Ele coloca diante de ti um dia com duas possibilidades. A possibilidade de você viver um dia abençoado, profetizando vida, declarando, decretando vida, sendo usado como canal de bênção, trabalhando, se esforçando. E a outra opção é você profetizar morte, é você só reclamar, é você não querer levantar da cama, é você querer se esconder como se fosse resolver. O Senhor tem posto diante de nós, já nesta noite, Ele já começa falando conosco, duas opções, o bem ou o mal. Curar, salvar ou não fazer nada, ou fazer aquilo que não agrada a Deus. Declarar vitória ou declarar maldição, ou declarar derrota. A escolha é nossa. E Jesus, Ele fez uma escolha, amém? Ele fez uma escolha, independente de ser sábado, alguém precisava de socorro. Independente de ser sábado, alguém precisava de auxílio. Independente de ser um sábado, alguém necessitava ter a sua vida transformada. E a palavra do Senhor lá no livro de Tiago, nosso irmão Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo de número 17, a palavra do Senhor diz o seguinte, que aquele que sabe praticar o bem não pratica, ele comete o quê? Pecado. Então Jesus não apenas sabia praticar o bem, mas ele tinha poder para isso. Porque o que aquele homem precisava não era apenas de um prato de comida, não era apenas de um copo d'água, onde qualquer um poderia fazer, não. A necessidade que aquele homem tinha, só um podia fazer, e ele estava lá. E se Jesus, ainda que fosse sábado, só para cumprir a lei dos homens, tivesse se negado a praticar o bem, ele teria pecado. E se Jesus tivesse cometido pecado, ele não teria legalidade para conquistar a minha e a tua salvação lá na cruz, amém? Pastora Juliana, mas a lei dizia que aos sábados não se podia fazer nada. Jesus não descumpriu a lei? Dá um pulo comigo, deixa marcado que nós já vamos voltar aqui, mas olha o que a palavra fala no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 17, diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei. Revogar a lei é acabar com ela, é eliminá-la. Jesus dizendo, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar a lei, nem desmerecer nenhum dos profetas. Não vim revogar, mas vim a cumprir. Eu vim para cumprir a lei. E Jesus foi o único que verdadeiramente cumpriu a lei de ponta a ponta, amém? Versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum rio ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, ainda que num dia de sábado, mesmo que a lei judaica decretasse e declarasse que da sexta, né, às 18, até o sábado às 18 não podiam fazer nada, tanto que eles preparam a comida com antecedência, já deixa tudo pronto, não se trabalha, não se faz,
nada no sábado, das 18 horas da sexta às 18 horas do sábado. Ainda assim, Jesus ele não podia deixar de praticar o bem, de fazer o bem, não importasse o dia, não importasse a hora e não importasse a quem. Porque o nosso Cristo Jesus, diferente de Satanás, que veio senão a roubar, matar e destruir, e que veio acusar, porque veja, olha aqui o que os escribas e os fariseus eles estavam esperando. Jesus fazer alguma coisa, eles já sabiam que Jesus não deixaria de fazer o bem, de exercer algo naquele sábado, porque eles já tinham ouvido e já tinham visto Jesus praticar isso antes. Então eles estavam esperando só uma oportunidade, uma brecha para ter do que acusar Jesus. A palavra do Senhor lá em Apocalipse, eu quero que você veja isso comigo, Apocalipse capítulo 12, aqui o nosso irmão o apóstolo João, ele já escreve o que lhe foi revelado, do que ainda vai acontecer, e é isso que vai acontecer com Satanás, mas aqui a palavra declara que o diabo, o acusador, porque é para isso que ele veio, amém? Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, diz que ele é como um ladrão que vem senão roubar, matar e destruir. Esse é o plano do diabo para você e eu. O plano de Satanás, o plano do inimigo para você e eu é nos roubar, nos matar e nos destruir sem dó. Sem dó. E a palavra do Senhor aqui em Apocalipse 12, versículo 9 e versículo 10, nós vamos ver que ele, o acusador, porque é isso que ele faz também, ele fica procurando brechinha, ele fica procurando coisinhas para nos acusar. Não só para Deus, mas nos acusar para nós mesmos. Sabe quando você ouve aquela voz que fala assim, você não merece, olha o que você fez. Você não é digno. Como que Deus vai te abençoar se você é mentiroso, se você fez isso, se você faz aquilo? Isso é o diabo tentando te acusar. Isso é o diabo tentando lançar essas palavras para você se sentir indigno, para você se sentir impróprio. Ele fica procurando situações para te acusar, para que você ache que você não merece e se conforme a viver a vida que você está levando. Tanto que em algumas situações, os próprios discípulos questionaram Jesus. Jesus, este homem, esta pessoa está vivendo desse jeito, está com essa enfermidade, por quê? Quem pecou, ela ou os pais? Como se tudo de errado que acontecesse na minha e na tua vida, como se todas as adversidades e todos os problemas que nós enfrentamos, seja porque ou fosse porque você e eu erramos e pecamos, meu irmão, minha irmã. Existem situações, sim. Existem problemas, sim, a paz, Lu, boa noite. Existem coisas que acontecem em decorrência do meu e do teu pecado. Mas nem tudo que o Senhor nos permite passar é porque nós pecamos. Existem algumas situações que Deus nos permite passar para nos provar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos preparar, para nos moldar, independente de qual seja a situação. Ele é Deus que pode reverter qualquer quadro, qualquer situação. E não importa se no sábado, na segunda, no domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa. Não tem dia e hora nem lugar para Deus abençoar quando Ele se dispõe a isso e quando a pessoa realmente carece do Senhor. Amém? Veja o que está aqui em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9. Olha só. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Satanás é aquele que acusa, amém? Então os escribas, os fariseus, eles estavam sendo usados por quem para querer afrontar, atacar e acusar Jesus? Pelo diabo. Veja que aqueles homens que eram os maiorais da sinagoga, os maiorais da religião, e nós vamos ver que não é religião que salva, mas é Jesus, eles estavam dando brecha e eles estavam sendo usados pelo diabo. Eles estavam sendo usados pelo diabo.
E meu irmão, minha irmã, não pense você, não pense eu, que se você e eu não vigiarmos, Satanás não vai encontrar uma brecha e vai nos usar para atacar, para assolar, para afrontar alguém. Não, olha aqui. O acusador foi expulso de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja que o diabo, o acusador, o Satanás, de dia e de noite, ele fica enchendo a paciência do Senhor, nos acusando. Mas ele só nos acusa porque ele acha brecha. Ah, se Deus não fosse onipotente, onipresente, onisciente. Ah, se ele não detivesse poder nos céus e na terra. Ah, se ele tivesse que ficar catando tudo que o diabo fala e abrir brechas e permitir que Satanás entrasse nas nossas vidas todas as vezes que ele achasse algo para nos acusar. Só não vai ser acusado quem não der uma brecha, meu irmão. Agora você imagina, nós vimos em Apocalipse que a palavra fala que de dia e de noite Satanás, o acusador, fica diante de Deus falando de você e de mim? Você consegue imaginar um negócio desse? Agora vamos nós dar motivo para Satanás ficar nos acusando? Que o motivo seja de Jesus, praticar o bem, fazer aquilo que honra e que agrada a Deus, não pecar, amém? Mas por que eu comecei aqui neste texto hoje? Para você entender, meu irmão, que Jesus está acima da lei, que Jesus está além das limitações que o homem coloca. Independente de como você esteja, de onde você esteja, de quem você seja, ele faz o que for necessário. Ele passa por cima de todos os costumes, de toda a lei, só por tua causa. Ele não podia curar aquele homem no sábado, mas ele o fez, porque como ele mesmo diz, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. Salvar a vida ou deixá-la perecer. É lícito, meu irmão, e ele quer fazer. Então, independente de onde você esteja, de quem você seja, de como você esteja, não importa que dia é hoje, não importa quanto tempo leve, importa que a intenção do coração do Senhor é fazer o bem. E assim, de uma forma similar, quando ele fez de uma maneira que ninguém imaginou que ele faria, porque ele foi contra tudo aquilo que era natural, que era normal, Jesus decidiu fazer o bem, independente da hora, do dia, da situação, do lugar. E foi assim que aconteceu na vida da mulher samaritana. E eu creio que é assim que vai acontecer na minha e na tua vida nesta noite, amém? Dá um pulo comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 4. Mas antes eu quero contar para você o motivo dos samaritanos e dos judeus não se entenderem, por mais que fosse praticamente o mesmo povo, amém? Essa divisão, essa falta de comunicação entre os judeus e os samaritanos, ela veio em decorrência de diferenças religiosas e algumas questões históricas. De novo, não é religião que salva. Veja que absurdo, a religião separa as pessoas. A religião divide as pessoas. É isso que a religião faz. A religião é hipócrita. A religião não salva ninguém. E eu já começo declarando para você que o único que pode salvar é Jesus. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 6, eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a igreja que salva alguém, mas é Jesus. A questão é, em que lugar se prega verdadeiramente a Cristo? A questão não é a igreja, eu ministrei sobre a igreja há uns tempos atrás, mas a questão é em qual local, em qual desses ambientes, porque não é religião que salva, é Jesus. Então quer dizer que eu não preciso ir na igreja evangélica porque a igreja evangélica é religião. Não é questão disso, de novo, quem salva é Jesus. Só que você e eu analisamos, temos que analisar porque nós somos seres inteligentes. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu, se eu não me engano, a Gálatas, Romanos ou Gálatas, não vou me recordar agora, acho que é Romanos, que nós temos que dar um culto racional. Um culto racional é um culto com inteligência, não com emoção.
Então, sendo inteligentes e racionais, vamos analisar. Se quem salva é Jesus, e a palavra do Senhor diz, eu, Jesus, única e exclusivamente sou o caminho, eu, Jesus, exclusivamente sou a verdade e a vida, e a palavra do Senhor diz que ninguém chega diante do Pai se não for através dele. Aí a questão é, onde nós ouvimos falar de Jesus? E unicamente de Jesus? Onde que prega que quem cura é Jesus, que quem salva é Jesus, que quem liberta é Jesus, que quem transforma é Jesus? Em que lugar? Não é religião, é Jesus. Mas, de novo, sejamos inteligentes. Então veja que a religião, além de não salvar, causa divisão. E sabe o que é triste? A divisão no meio do próprio povo cristão, do povo de Deus. A igreja A que não fala com a igreja B porque acha que só ela vai ser salva. Não, meu irmão, não é para isso que você e eu estamos aqui. Você e eu estamos aqui para, se possível, como diz a palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus, termos paz com todos. Pastora, mas ele não me dá a paz do Senhor, dá a você. E se ele não responder, problema é dele. Pastora, mas aquele irmão é crente e não fala comigo, fala você. Mas e se ele não me responder? Problema dele. A palavra do Senhor diz de novo, se possível, tenha paz com todos. Faz você a sua parte. Porque a religiosidade, meu irmão, é um veneno. E a religiosidade causou uma divisão violenta. Então, após a morte do rei Salomão, depois que o rei Salomão morreu, o povo judeu, ele foi dividido em 2 reinos, amém? Até Salomão existia um reino só. Só que depois da morte de Salomão, houve divisão em 2 reinos. O de Judá e o de Benjamim no sul, e o de Israel no norte, onde a capital, naquela época, em 722 a.C., era Samaria. Só que olha que interessante, o reino de Samaria foi conquistado, ou seja, foi dominado, escravizado pela Síria, que não era povo de Deus. E o povo foi levado para o cativeiro, amém? E aí, durante o cativeiro, enquanto o povo estava aprisionado na Síria, muitos dos judeus que permaneceram em Samaria, na cidade, ali na capital do reino do norte, eles começaram a se dar em casamento com aquele povo pagão e começaram a adorar outros deuses, aquilo que era proibido pela lei de Moisés, amém? E aí, por conta disso, por conta dessa divisão, dessa mistura e desse povo que começou a adorar outros deuses, indo contra aquilo que a lei de Moisés determinava, os samaritanos passaram, então, servir a outros deuses, mas eles continuavam crendo no Deus de Israel. Só que mesmo crendo no Deus de Israel, mesmo crendo no Deus dos judeus, era o mesmo Deus, eles criam no mesmo Deus. Mas ainda assim, o povo de Samaria, por conta dos usos, costumes, da rotina que eles passaram a ter, da cultura que eles passaram a ter, eles já não aceitavam mais as escrituras, a não ser o Pentateuco de Moisés. E também não aceitavam a autoridade e inspiração dos demais livros que vieram a ser descobertos depois, Isaías e daí por diante, amém? E aí o que acontece? Os samaritanos não tinham rabinos, não aceitavam um Talmud dos judeus, as práticas judaicas. Então eles literalmente ficaram de mal, causaram toda essa confusão. Os judeus e os samaritanos já não conversavam mais. Tanto que quando eles precisavam passar da Galileia para a Judéia e Samaria ficava praticamente no meio, eles desviavam o caminho só para não ter que passar pelos samaritanos, amém? Mas, de novo, Jesus não faz acepção de pessoas. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 34, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Paz o Senhor, pastora Ângela. Deus abençoe, minha linda. Dá um abraço no pastor. Abre comigo Atos capítulo 10, versículo de número 34.
Ah, eu não falo com ele porque ele é da outra igreja, porque ele não fala comigo. Ah, não. Não posso. Religiosidade. Que toda religiosidade nesta noite caia por terra na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Achou Atos 10:34? Aleluia. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Veja que independente da igreja, contanto que se pregue a Jesus, aliás, não é nem essa questão, porque para a salvação, o Senhor não faz acepção de pessoas quando a pessoa se prostra, busca o Senhor, como o apóstolo Pedro fala, né? Faz o que é justo e aceitável. Mas você e eu, independente de qualquer coisa, não podemos julgar, não podemos condenar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E os judeus faziam acepção dos samaritanos, mas, meu amado, minha amada, lá em Samaria também tinha carente. Lá em Samaria também tinha necessitado. Lá em Samaria também tinha gente precisando de ajuda de salvação. Meu irmão, minha irmã, talvez você seja como a samaritana nesta noite. E anteontem, quando o Senhor falou para mim assim, a mulher samaritana, ele falou que todos nós somos como ela. Por quê, pastora? Porque todos nós somos em alguma coisa rejeitados, julgados, acusados, desprezados, humilhados, pecadores, carentes e necessitados. Todos nós carecemos da misericórdia e da graça e da glória de Deus. Amém? E glória a Deus que a palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Porque você imagina se Jesus olhasse só para os bons, você e eu já estaríamos prejudicados. Porque você e eu não somos bons. A palavra do Senhor diz que bom é Deus. Você e eu somos maus. Você e eu somos pecadores. Você e eu somos limitados. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, por que que os judeus se achavam melhores do que os samaritanos? Eles acabaram entrando numa situação, e esses samaritanos mais novos, eles nem tinham culpa, eles eram filhos dos filhos dos filhos, e eles foram fazendo aquilo que eles foram ensinados. Meu irmão, minha irmã, tem gente que só faz aquilo que é ensinado. Tem filho, tem criança, tem homens, mulheres que só sabe aquilo que aprendeu. Então, quem ensinou errado, talvez porque tenha aprendido errado. Então, você e eu não podemos julgar e condenar. Vou compartilhar algo com vocês, muito importante, que o Espírito Santo me moveu a contar. Final do ano passado, começo desse ano, eu tive um problema muito grave com a minha filha menor. Você que me conhece sabe que eu tenho 2 meninas, uma tem 22, a Júlia, e a menor tem 7. E a minha menor, ela é negra, ela é preta, linda. Pensa numa preta linda, é a minha. Mas ela sofreu racismo na escola, pesado. E ela sofreu racismo na escola, ela tinha 6 anos, não tinha nem completado 7, de criança da idade dela. Mas adianta eu ir bater na criança e fazer um escarcéu com a criança? Você entende que a criança, com certeza, refletiu aquilo que ela aprendeu dentro da casa dela? A minha conversa e a minha situação foi com a escola e com os pais. Não sei nem que criança foi, mas eu peguei todos os pais. Aproveitei e consegui pegar todos de uma vez. A questão é a seguinte: vou eu condenar, vou eu odiar a criança pelo mal que ela fez na minha filha, porque ela fez um mal para minha pequena? Ou elas fizeram, não foi uma situação e um caso. Mas eram crianças que foram ensinadas assim, tinham responsável, mas por isso não podemos condenar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. E ainda os pais, se arrependerem, se converterem, Deus perdoa e ainda salva, e eles vão morar do meu lado, lá no céu. Amém? Vem comigo. Evangelho segundo João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus,
fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não é quem batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Grande parte dos judeus, se não todos, desviavam o caminho. Só que Jesus não. Ele não fez questão de desviar o caminho. Porque Jesus, ele não estava nem um pouco preocupado com o que era a regra. Alguém, em algum momento, determinou que os judeus não podiam falar com os samaritanos. Alguém, em algum momento, determinou que não se devia passar por Samaria. E todos acreditaram, tanto os judeus quanto os samaritanos. Meu amado, minha amada, talvez você esteja sendo roubado de ser abençoado, porque alguém te convenceu que você não pode, que você não é digno, que para que isso aconteça, você precisa fazer isso, aquilo, outro, quando na verdade é simples. Nós que dificultamos as coisas. Só que Jesus naquele dia estava disposto a levar salvação para Samaria, amém? E eu quero já declarar sobre a tua vida nesta noite, que independente de como você esteja, independente de qual seja a situação, ainda que momentaneamente como samaritanos vocês estejam adorando a outros deuses, ainda que talvez vocês não creiam totalmente na escritura, na palavra, ainda que possivelmente você esteja cometendo pecado como a mulher de Samaria estava, porque vocês sabem que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha ainda não era dela, era amante deles todos, não era casada com ele. Ainda assim, a mais vil da pecadora, Jesus não olhou para o pecado daquela mulher, mas Jesus olhou para o coração dela que estava sedento e carente, necessitado de viver uma transformação. E assim como Jesus naquele dia decidiu que levaria a salvação para Samaria, nesta noite Jesus decidiu que vai trazer salvação e que vai trazer cura e que vai trazer vida e que vai trazer libertação e que vai operar um milagre na minha e na tua vida. E eu não sei você, mas eu já tomei posse disso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Jesus decidiu. Jesus decidiu, e ainda que qualquer um olhe para você e fale que você não pode, que você não merece, ainda que você não se considere e não se ache digno, Jesus decidiu te encontrar nesta noite, e ele desviou até o caminho natural, ele desviou o caminho normal só por tua causa. Oh, glória! Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E olha que interessante. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Jesus ali naquele tempo era carne, amém? Só que ele era Deus. E na verdade ele não se assentou simplesmente porque ele estava cansado e ele precisava descansar. Mas ele sentou naquele lugar porque essa foi a estratégia que ele usou, porque ele sabia que logo mais aquela mulher chegaria para buscar água no poço. Ele já sabia, meu irmão, ele já estava esperando por ela. Você e eu não conseguimos entender, você e eu não conseguimos compreender porque nós somos limitados, mas o nosso Deus já sabe de todas as coisas. O Salmo de número 139 diz, ainda que antes que a palavra chegue à nossa boca, tu já conheces, Senhor. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele sabe tudo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, ali no finalzinho, ali na parte que fala sobre a ansiedade, a solicitude pela vida, a palavra do Senhor fala que tudo que você e eu precisamos, ele sabe. Ele conhecia aquela mulher, mesmo que ela não conhecesse a ele. Ele conhecia a necessidade daquela mulher, mesmo que ela não conhecesse a ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele sabe quem é você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece cada uma das tuas necessidades. E, de novo, ele está sentado na beira da fonte, só esperando você chegar para ter um verdadeiro encontro com ele. Oh, aleluia. E aquela seria a última vez que aquela mulher iria para aquele lugar e voltaria do mesmo jeito, voltaria vazia.
Porque ela até chegava, pegava a sua água e levava embora, mas ela ia vazia. Ela ia embora vazia de vida. Ela levava água, mas ela não levava a vida. E Jesus naquele dia decidiu mudar a história daquela mulher. E de novo, minha irmã, de novo, meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida que nesta noite Jesus decidiu mudar a história da tua vida. Em nome de Jesus. E você não vai sair desta noite do mesmo jeito que você entrou, amém? Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E aí, versículo 7 diz: nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Como se ele realmente precisasse da ajuda dela para alguma coisa, né? Quando eu preparava essa mensagem, quando eu li este versículo, foi exatamente isso que ele falou ao meu coração. Como se eu precisasse dela para qualquer coisa. Jesus não precisa de mim, de você. Tem muita gente por aí, eu creio que não é aqui. Se é a partir de agora não vai ser mais assim. Mas tem muita gente botando Jesus na parede, falando assim: se o Senhor não me der, eu não faço. Como se ele precisasse de mim, de você. Ele não precisa de mim, de você para nada. Quem é dependente, carente, necessitado dele somos nós. Ele pediu água para ela, para puxar assunto com ela. Ele não precisava que ela pegasse água para ele. Ele era a própria fonte de água viva. Meu irmão, minha irmã, temos que entender que quem precisa dele somos nós. Se ele escolheu te usar, assim como ele escolheu me usar, se ele escolheu me usar para pregar a palavra, obrigada, Jesus, que privilégio eu tenho. Se ele escolheu te usar para servir na casa do Senhor, glória a Deus, você tem que agradecer todo dia. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de poder te servir como obreiro na tua casa, de poder te servir como pastor no altar, de poder simplesmente entregar um panfleto como evangelismo. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que o Senhor me deu de ter me escolhido. Porque precisar de mim o Senhor não precisava, mas o Senhor me escolheu. Oh, que privilégio nós somos. Mas ele usou isso para puxar assunto com ela. Porque Jesus é inteligente. Jesus é estrategista, amém? Versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, preste atenção nisso. Como sendo tu judeu, pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, como se Jesus não soubesse. Sendo ele judeu, você acha que ele não sabia disso? Só que, além de pedir a água para ele puxar assunto com aquela mulher, ela tinha que fazer alguma coisa, amém? Ela tinha que se movimentar. Ela tinha que fazer algo. Assim como você e eu. Você e eu temos que fazer a nossa parte para que Jesus ele possa fazer a parte dele. Dá um pulo comigo, deixa marcado aqui. E volta lá em Lucas capítulo 6. Só que agora nós vamos ver o versículo 38. Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas capítulo 6. Versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão de novo. Como assim, pastora? Ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que dar, ela tinha que se dispor, ela tinha que oferecer para poder receber. Porque tem gente que só quer o venha a nós. Já ouviu isso? Eu costumo dizer muito isso também. Tem gente que só quer o venha a nós, o vosso reino nada. Aquela mulher, ela precisava ser abençoada. Mas um dos segredos que a palavra nos ensina para receber e receber abundantemente, isso não é só dinheiro não, tá? Aqui, se você for olhar, vem para tudo. Nós temos que fazer, nós temos que dar. Façamos nós a nossa parte e Jesus faz a dele.
Então, quando Jesus falou para aquela mulher, dá-me de beber, primeiro, era para puxar a conversa com ela. E segundo, era para ela ativar o direito de receber. Meu irmão, minha irmã, se você está achando que você vai só ficar sentado olhando para o céu, esperando cair as coisas do céu, sem se levantar, sem se movimentar, sem buscar, sem se esforçar, esquece. As únicas coisas que caem do céu é chuva, cocô de pombo e de vez em quando, infelizmente, um avião. Bênção não cai do céu. Bênção é trazida do céu pelos anjos quando alguém aqui na terra busca. Olha o caso de Daniel. A palavra do Senhor diz que Daniel se dispôs a jejuar e a orar. Ele fez alguma coisa. E quando Daniel se dispôs a orar e a jejuar, a palavra nos fala que Deus mandou o anjo levar a resposta e a bênção de Daniel. Ele não jogou a bênção do céu, não caiu. Então Jesus começou a falar com aquela mulher para puxar assunto e para incentivá-la a ligar a chave da bênção, que é dar, que é fazer. Quanto mais você dá, quanto mais você faz, quanto mais você busca, quanto mais você se dispõe, mais crédito com o Senhor você tem. Eu estava orando esses dias por conta de algumas situações, e aí eu me lembro que eu falei para Jesus assim, Senhor, eu creio que eu tenho algum crédito no céu contigo, porque ainda que eu talvez não estivesse fazendo nada agora, ainda que como Elias eu estivesse cansada, me escondida, sentada na caverna, só olhando para o céu e talvez esperando ou pedindo a morte, eu não estou nesse nível não, mas eu me lembrei de Elias, e eu falei para Jesus, Jesus, eu consigo entender o meu irmão Elias, porque chega uma hora que a gente está tão cansado, chega uma hora que o peso físico e espiritual é tão grande, porque, meu irmão, não pensa você que é fácil, não. É uma luta diária, constante, é um peso, é uma opressão, é a responsabilidade. E eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidades diversas em várias coisas, como cabeça da minha casa, como cabeça no trabalho, com vidas que o Senhor confiou a mim, diversas coisas, na minha casa, enfim. Chega uma hora que a gente cansa sim, porque é muita coisa para alguém. Mas nós não estamos sozinhos. E aí eu falei para Jesus, Jesus, eu consigo entender o meu irmão Elias, Senhor. Eu consigo entender o meu irmão Elias. Mas, Pai, ainda que talvez neste momento ou hoje, eu não esteja com a força que o Senhor gostaria que eu estivesse, eu imagino que eu tenho crédito no céu contigo, porque eu sei quem eu sou diante do Senhor, meu irmão. Você tem que ter o direito de chegar diante do Senhor e apresentar diante dele as tuas razões. Faz ele lembrar, não que ele tenha se esquecido, porque ele não se esqueceu, mas o profeta Isaías, ele escreve no seu livro, olha, apresente as vossas razões, apresente as vossas causas. Senhor, eu sou dizimista e sou ofertante. Senhor, desde a minha infância, praticamente, da minha juventude, os melhores anos da minha vida, eu gastei, eu investi no reino, no altar. Deus, eu abro mão de estar com a minha família, eu abro mão de ir para um passeio, para estar na tua casa. Domingo passado, a minha irmã me chamou para ir ajudá-la num evento que ela ia fazer, lá em Florianópolis, Santa Catarina, na igreja na igreja daquele Ministério de Louvor, que inclusive eu coloquei aqui o louvor para vocês ouvirem, o F-Hope. Olha que bênção poder receber direto da fonte ali dos irmãos que tem me abençoado tanto através das canções e tudo mais, mas eu tinha um compromisso com o meu Deus. Eu já tinha numa outra situação, porque foi inevitável não estar no domingo de ceia na minha igreja, mas eu preferi estar na minha igreja com menos da metade dos membros que a outra tem, com o ministério de louvor que nós temos, que é pequenininho, que não tem nada de fama, de conhecimento, e glória a Deus por isso, que a gente não tá para fazer para homem. Mas eu escolhi por conta da responsabilidade. Então nós temos que, como lá no começo eu disse, decidir como nós vamos viver os nossos dias.
Então eu posso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, desde os meus 14 anos de idade eu te sirvo, eu errei, eu pequei, eu caí tantas vezes no meio do caminho, mas eu nunca me afastei da tua presença. E desde o dia que o Senhor me chamou, desde o dia que o Senhor me salvou, eu nunca deixei de trabalhar. Então talvez, Senhor, se hoje eu não estiver com força nem para orar, eu devo ter algum crédito no céu. Só que para isso você tem que fazer a tua parte. Senão vai chegar o dia mau e você não vai ter nem razão para apresentar diante do Senhor. Amém? Continua aqui comigo. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E nós já vimos isso, que na verdade não é religião, não é a história que fez a divisão entre os samaritanos e os judeus que salva. Quem vai salvar é Jesus. Dá um pulo comigo em Mateus, capítulo de número 32. Aliás, capítulo de número 10, versículo 32. Mateus 10, 32. Aleluia. Oh, glória a Deus, maravilhoso. Mateus capítulo de número 10, versículo 32, diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós vimos que, como a palavra do Senhor diz no Evangelho segundo João, no capítulo de número 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que o confessar diante dos homens, Jesus o confessará diante do céu. Não é onde ele nasceu. Se nasceu em Judá, do povo judeu, se nasceu na cidade de Samaria, que infelizmente foi cativa e acabou se misturando com o resto do povo. Não, meu irmão. Quem salva é Jesus. Vem dele, a salvação vem dele. Tanto é que mais à frente ela pergunta: Senhor, veja aqui, ó, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou para ela que a salvação vem dos judeus porque ele é judeu. Mas Jesus está declarando aqui, quando ele diz que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, que não é nem Jerusalém e que tem que buscar, não, tem que buscar em espírito e em verdade. Por mais que a salvação venha dos judeus, porque ele, o Messias, o Salvador, era judeu, não significa que todo o resto está condenado, não. Você e eu não somos judeus. Mas a palavra do Senhor diz que porque nós não vimos e cremos, nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas você e eu, bem-aventurado, mais do que feliz aqueles que não viram, porém creram. Tinha salvação para Samaria. Tem salvação para você e eu. E nos importa apenas olhar para Jesus, crer em Jesus, declarar Jesus e transformar a nossa vida em Jesus, amém? Continua aqui, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou. Tem gente que não faz ideia de quem é Jesus, né? Às vezes a gente fala assim: Jesus te ama, vamos na igreja. A pessoa não quer, a pessoa rejeita. Mas sabe por quê? Porque ela não faz ideia de quem é Jesus. Ela acha que Jesus é aquele pobre coitado do quadro que tinha lá na casa do meu tio-avô. Eu acho que eu já falei para vocês. Os meus tios-avós que criaram a minha avó faleceu muito cedo, então meus tios-avós criaram a minha mãe. E eles eram católicos roxos, católicos e praticantes. Eles eram aqueles de chegar na época de festa do Dia das Crianças, São Cosme e Damião, eles organizavam, compravam, fazia pacotinho. Nossa, era uma loucura, eu adorava, né? Na época era menina, criança ainda, não conhecia Jesus, era novinha.
Mas eu me lembro que essa época era uma delícia, porque eu ficava lá ajudando e ó, metendo tudo para dentro. Mas eu me lembro que quando eu chegava na casa deles, logo que você abria a porta, você dava de cara com um quadro que me dava pavor, eu morria de medo daquele quadro. Era um quadro de um Jesus tão feio, tão coitado, me dava medo, é como se eu já visse que tinha alguma coisa estranha ali. Eu senti um arrepio, eu não gostava de ficar nem sozinha naquele cômodo. Tem gente que acha que Jesus é aquilo. Tem gente que rejeita Jesus até hoje porque não sabe quem ele é. Talvez você, antes de conhecer Jesus verdadeiramente, era um desses que o rejeitava. Lembrei do pastor Alessandro ministrando a palavra, acho que a pastora Ângela e o pastor Alessandro devem estar por aí, e eu me lembrei do pastor Alessandro falando que ele não queria saber de crente coisa nenhuma, que queria saber de igreja de Jesus coisa nenhuma. Tem gente que rejeita Jesus porque não conhece Jesus, e Jesus falou para aquela mulher assim, mulher, se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse quem eu sou, não seria eu que estaria aqui te bebendo água, mas seria você que estaria clamando, e não apenas água, mas a água viva. Se você souber, meu amado, se você souber, minha amada, verdadeiramente quem é Jesus, ele pode te dar tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que ela diz aqui no versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sou eu sim maior do que Jacó. Sou eu sim, não só maior do que Jacó, mas sou eu maior do que qualquer outro. Olha o que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz aqui. É tremendo isso. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Sou eu maior do que Jacó, eu sou o verbo, eu estou desde o princípio. Não há ninguém maior do que eu, não há nada que seja maior do que eu, não há ninguém que seja mais poderoso do que eu, e não há nada que eu não possa fazer, diz o Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz exatamente isso. A mim foi dado poder nos céus e na terra. Meu amado, minha amada, aquela mulher, assim como você e eu nesta noite, estava diante do Senhor. Nós estamos diante daquele que tem poder sobre todas as coisas. Você e eu estamos diante daquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, e que não só pode, como se você der ouvidos e der lugar, ele vai mudar a sua vida. Aleluia. Ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Se você reconhecer quem é Jesus, meu amado, se você reconhecer quem é Jesus, minha amada, se você entender quem ele é, der lugar, der espaço, clamar, buscar, ele pode mudar a tua sorte. Ele pode mudar a tua história, e ele quer fazer isso, amém? Ele quis fazer na mulher samaritana, e ele quer fazer em mim e você. Se ele fez na vida dela, por que ele não vai fazer na minha e na sua? Só se você e eu não quisermos, ou só se você e eu não deixarmos. Aquela mulher quis. Veja o que ela diz aqui no versículo de número 15. E que você e eu queiramos também. Disse-lhe a mulher, versículo 15... Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la aqui. Ela ainda não tinha entendido, porque ela não tinha tido o verdadeiro encontro ainda com o Senhor. Tem gente que ainda não entendeu. Tem pessoas que estão até conversando com Jesus, mas não reconhecem quem ele é. Me lembrei dos servos, aqueles que estavam, os discípulos
que estavam a caminho de Emaús, quando Jesus morreu. E ali eles foram embora entristecidos a caminho de Emaús, aqueles 3 homens conversando entre eles, falando do que tinha acontecido. E ali Jesus passou entre eles, porque Jesus também tinha um propósito na vida deles, e questionou: de quem vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? E aí aqueles homens começaram a falar com Jesus, a contar o que tinha acontecido para Jesus, e não reconheceram ele. Meu amado, minha amada, você tem reconhecido quem é o Senhor? Você tem olhado e visto verdadeiramente quem é o Senhor? Você consegue ouvir e reconhecer a voz de Deus? Não, pastora Juliana, eu não sei quando é Deus falando, quando não é. Eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa intimidade, eu não ouço o Senhor falar. Então busca, meu irmão. Busca, minha irmã, porque tudo que o Senhor quer é ter um relacionamento íntimo contigo. Aquela mulher estava tão carente, tão necessitada. Ela, por conta do pecado que ela cometia, ela era desprezada, acusada no meio da sua própria terra, pelos seus vizinhos, pelos conterrâneos. E aquela mulher, ela se levantava para ir buscar a água para ela e para sua casa, debaixo do sol do meio-dia. O Oriente Médio, aquele pedaço é quente, é deserto, é quente. E aquela mulher, para não ser apontada, para não ser zombada, para não ser inclusive machucada pelas demais, ela não ia no mesmo horário que as outras, no horário mais fresco, não. Ela ia no horário mais difícil, mais quente, onde ninguém mais estaria lá, justamente para fugir, para se esconder. Talvez você esteja como aquela mulher, querendo se esconder, querendo fugir, mas cansado e cansada de continuar vivendo desse jeito. A mulher samaritana estava cansada da vida dela. Ela queria mudança, ela precisava mudar, ela estava exausta. Ela não queria mais continuar vivendo daquele jeito. Quando ela viu uma oportunidade de mudar, quando ela viu uma oportunidade de cura, de salvação, de libertação daquilo que trazia tanto desgaste, tanto peso, o desgaste, o peso daquela mulher, assim como o desgaste e o peso que talvez esteja sobre ti, não era apenas físico, mas era espiritual, era mental, era emocional. Ela estava exausta e ela precisava ser socorrida. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja aqui nesta noite como a samaritana, cansado, cansada, exausta, precisando de um auxílio, precisando de um refrigério, precisando de um socorro. Pois ouça bem a notícia que eu vou te dar. Ele já estava te esperando. Antes de você entrar no link, Jesus já estava aqui te esperando. E da mesma forma que ele levou água viva, água que cura, que liberta, que lava, que limpa, para aquela mulher naquele poço, naquela fonte, naquele dia, ele trouxe água para você e eu nesta noite. E assim como ele ofereceu para ela, ele está oferecendo para você e eu nesta noite. Beba da água que eu te dou. Você quer mudança, você quer restauração, você quer transformação? Beba da água que eu te dou, porque eu tenho isso para você nesta noite. Eu tenho isso para você nesta noite. E olha que interessante. Disse-lhe Jesus, versículo 16. Vai, chama teu marido e vem cá, como se ele não soubesse, né? Chama lá teu marido, vem cá. Oh, Deus. Aí ela respondeu para ele: não tenho marido. Ela não mentiu. Ela não mentiu. Ela podia ter tentado mentir. Ela não sabia quem era ele ainda. Podia ser um homem qualquer. Ela podia ter mentido para ele. Ela podia ter falado: meu marido está trabalhando. Porque ela tinha um homem lá, mas não era marido. Ela podia ter mentido para Jesus. Mas se ela tivesse mentido para o Senhor, talvez ela teria perdido a bênção. Tem gente tentando mentir para Jesus. Tem gente achando que dá para enganar Jesus. Não dá, não. Tem gente achando que pode enganar Jesus, como Safira e o marido, né? Esqueci o nome do marido da Safira. Como que era o nome do marido da Safira mesmo? Esqueci o nome do marido da Safira. Caiu morto, porque tentou enganar os apóstolos.
Venderam a casa, a propriedade, por um preço, Ananias e Safira. Venderam a casa por determinado preço, quando foram, não questionados, não é a palavra certa, mas quando foram indagados, mentiram. Caíram mortos, esturricados, ele e depois ela, por causa da mentira. Meu irmão, minha irmã, não dá para enganar Jesus. É mais fácil chegar diante do Senhor, se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno ele vos exalte. É melhor chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não quero, eu não consigo, eu não posso, Jesus, eu fiz, eu errei, eu pequei. Mas se humilhar diante do Senhor, se constranger diante do Senhor. Não tenho marido, e replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então veja, quando Jesus chegou diante daquela mulher, ele puxou conversa com ela, para ver se ela estaria disposta a fazer. Depois ele a indagou, sabendo da verdade, para ver se ela iria mentir. E ali ele continuou conversando com aquela mulher. E aquela mulher se derramou diante do Senhor. Ela já estava ali num papo com ele. Ela que antes estava constrangida. Ela começou a entrar numa conversa, numa intimidade tão grande com o Senhor. Até que chegou o ponto que Jesus contou para ela quem ele era. Olha que coisa linda. Versículo de número 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem adora Jesus, meu irmão, adora ele em espírito e em verdade, independente do lugar. Não é na igreja que se adora Jesus. Não é só em casa que se adora Jesus, é em espírito e em verdade, porque tem gente na igreja que não adora. E a gente bem sabe disso, hein? Tem gente que na igreja não adora. Tem gente que vai na igreja em todos os cultos e não adora. Adorar em espírito e em verdade é em todo tempo, independente da situação. É disso que Jesus está falando. É a esses que ele está buscando, que independente do lugar, independente da situação, adora. Aí ela disse aqui no versículo 25, e nós já vamos terminar. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Eita glória! Ela estava esperando a salvação. Ela estava tão exausta, ela estava tão cansada, ela precisava de um socorro, ela precisava de um escape, ela estava esperando Jesus voltar. Ela estava esperando Jesus chegar, aliás. Ela não sabia que era aquele que estava ali adiante dela, mas ela esperava. Ela já tinha entendido e ela já tinha reconhecido que a salvação dela não vinha de outro lugar. Meu irmão, minha irmã, você e eu temos que entender que o escape que você e eu precisamos, que o socorro que você e eu precisamos, que a conquista que você e eu precisamos, que a vitória que você e eu precisamos, que a cura que você e eu precisamos, que a restauração financeira, que a restauração conjugal, que a restauração na saúde, que a restauração no ministério, seja qual for a tua necessidade, meu irmão, não está em nenhum outro senão no Senhor. O milagre que você precisa não está em nenhum outro senão no Senhor. A resposta que você precisa não vem de nenhum outro lugar senão do Senhor. Salvação não vem de outro lugar senão do Senhor. Eu sei, respondeu a mulher, versículo 25, que há de vir o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí, olha que coisa linda. Nossa, que coisa linda. Eu arrepio com este versículo. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou. Oh, aleluia. Minha irmã, meu irmão, é ele. É ele. É ele. É ele. Não vem de outro lugar senão dele. O milagre que você precisa não está em qualquer outro lugar senão nele. A cura que você precisa não está em qualquer outro lugar senão nele. Não é nos médicos, não que você não tenha que ir ao médico, não que você não tenha que tomar um comprimidinho,
ou 7, como a pastora Juliana tome, glória a Deus e aleluia, o dia que ele quiser curar, ele cura, e se ele não quiser curar, se ele não quiser tirar os comprimidos, glória a Deus, sem problema algum. Me importa é adorar o meu Senhor em espírito e em verdade, em qualquer situação, com remédio e sem remédio. Mas é Ele, está nele, não vem de outro lugar senão dele. Eu sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse nada, não se atreveram, não eram loucos, né? Versículo 28, quanto à mulher, e aqui é onde eu vou encerrar com você. Não adianta apenas você querer, porque querer ser abençoado todo mundo quer. Querer vitória todo mundo quer, querer salvação todo mundo quer. Se você chegar, e a gente usa muito esse exemplo, se você chegar na porta da tua casa, da igreja, na rua ali na esquina, e perguntar para qualquer um, você quer ir para o céu? Você quer ser abençoado? Querer todo mundo quer. Mas não apenas querer, é necessário, como aquela mulher, reconhecer que somente o Messias pode transformar, pode mudar, pode salvar. Primeiro ponto é isso. E isso ela fez. Ela declarou que estava esperando o Messias, porque quando ele chegasse, ela tinha certeza que ele ia mudar a história da vida dela. Você precisa entender que Jesus, ele pode mudar a tua vida. Você não pode ter dúvidas de que ele pode transformar. Só que depois que você encontra Jesus, e aqui que está no versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher, depois que teve essa conversa com Jesus e ele revelou-se a ela abriu mão de tudo. Ela largou o cântaro, que era a velha vida. O cântaro simbolizava a velha vida daquela mulher. Aquele cântaro simbolizava o peso que ela carregava. Amém? Quando ela reconheceu Jesus e teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela abriu mão. Ela abriu mão. Ela procurou libertação. Ela se libertou. E ela mudou. Sabe o que ela fez? Ela que não vinha cedo para não encontrar ninguém, para não ter que falar com ninguém. Ela não se preocupou com nada, meu irmão. Ela foi falar de Jesus. Quando aquela mulher teve um verdadeiro encontro com o Senhor, o que ela queria era que todos tivessem um encontro com Ele também. A partir do momento que você reconhecer que tudo vem do Senhor, e a partir do momento que você tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, independente de quem você era, de como você vivia, daqui adiante, você tem que querer que todos eles conheçam o mesmo Jesus que você, para que eles tenham o privilégio que você e eu temos de poder conhecer o Senhor, viver com Ele, estar com Ele. Olha, de verdade, não tem coisa melhor do que essa, amém? Não tem coisa melhor do que estar com o Senhor. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tem, não tem. De verdade, meu irmão. Não há coisa melhor, não há coisa maior do que poder estar com o Senhor, do que sentir com o Senhor, sentar com o Senhor, do que sentir a presença do Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Oh, aleluia. Não tem nada melhor do que isso. Não tem. Você pode fechar os teus olhos para nós orarmos, agradecemos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu não sei como você era, não te conhecia antes de Jesus. Mas Ele sabe. Eu conheço aqui você de um relacionamento na casa do Senhor, mas Ele sabe como você era, como você estava. E Ele te chamou, Ele te escolheu. É Ele. A salvação vem dEle. Cura vem dEle. Libertação vem dEle. A vida que você e eu precisamos e almejamos não está em outro lugar senão nele. Fecha os teus olhos e começa a glorificar a Ele por isso.
Você pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você? Você pode agradecer a Jesus por tudo que Ele é? Eu não sou digno de desatar. Não sou, Pai. O Senhor não nos chamou, o Senhor não nos escolheu por mérito, porque não temos nenhum. Foi a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Oh, Espírito Santo querido. Espírito Santo querido, obrigado. Jesus, este é o Senhor, Tu és o Messias. Tu és o Messias, Tu és o Salvador, aquele a quem o povo judeu esperava para mudar a história. És Tu, Senhor, Tu és Jesus. Alguns dizem que Tu és profeta. Alguns dizem que Tu és um estudado. Até reconheceram Deus. Mas nós bem sabemos quem o Senhor é. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, como disse o apóstolo Pedro, o Filho do Deus vivo. O Senhor chegou diante da mulher samaritana e se apresentou para ela. Eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou. E nós cremos nisso. Nós cremos que és Tu, Senhor, o nosso escape. Nós cremos que és Tu, Senhor, a nossa salvação. Nós cremos que és Tu, Senhor, a nossa fonte. Nós cremos que és Tu, Senhor, o nosso libertador. Nós cremos que és Tu, Senhor, a mudança de vida que nós precisamos. E por isso nós estamos aqui nesta noite ouvindo a Tua voz, buscando da Tua presença, ansiando por sentir mais de Ti, porque nós reconhecemos que Tu és o Senhor. Tu és, Tu és, Tu és. Oh, é Ele. Carabassurereias. Você pode dizer aí na tua casa, onde quer que você esteja: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu creio que Tu és o Senhor. Eu creio que Tu és o Messias. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és aquele que pode mudar a história da minha vida. Eu creio que Tu és aquele que pode abrir as portas que estão fechadas. Eu creio que Tu és aquele que pode trazer cura. Eu creio que Tu és aquele que pode trazer vida. Eu creio que Tu és aquele que pode trazer salvação, libertação. Jesus, eu creio que não há nada que seja impossível para o Senhor, que não há nada que seja difícil para o Senhor. Eu creio que, como diz, como ensina a Tua palavra, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Eu creio, Jesus, que como a Tua palavra me garante, que se eu buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Eu creio na Tua palavra que diz que se eu perseverar até o fim, eu vou receber, Deus, a minha coroa e vou poder entrar contigo na glória. Oh, Yaradarabachai. Eu creio, Jesus, que a Tua palavra diz que se eu perseverar como a igreja de Esmina, como a igreja de Filadélfia, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perseguições, se eu permanecer fiel, Te buscando, Te adorando de todo o coração, com fidelidade, com sinceridade, o Senhor abrirá as portas. O Senhor me colocará em lugares altos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, me dará o privilégio de não apenas morar contigo para a eternidade, mas nesta terra também. Abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos tais, abundantes, que delas advenham maior abastança. Tantas promessas a Tua palavra tem. Tantas são as promessas, Deus, e eu creio em cada uma delas. Tantas são as promessas que estão dispostas neste livro, e eu creio em cada uma delas. Meu amado, minha amada, declare que você crê. Creia você também na palavra que é liberada, mesmo diante das situações mais contrárias, quando tudo parecer que não tem jeito, quando tudo parecer que não dá, quando o gigante for maior do que você.
Quando o leão e o urso estiverem a ponto de te arrebatar, quando te jogarem na fornalha de fogo ardente, quando te jogarem na cova, não importa. É Ele. E Ele não te deixa só. Salmo de número 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu creio, Senhor. Eu creio que mesmo diante das situações mais difíceis, o Senhor não me desamparará. O Senhor não me deixará sozinha. O Senhor não vai me abandonar. Eu creio. Minha irmã, creia que você não está sozinha. Meu irmão, creia que você não está sozinho. Ele está contigo. Ele é contigo. E se você perseverar, se você buscar, se você avançar, vai chegar o dia e vai chegar a hora em que Ele virá para te buscar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vale a pena, Jesus. Vale a pena, Senhor. Vale a pena te servir, Jesus. Meu amado, minha amada, não é vã. A tua adoração no Senhor não é vã. A tua oração não é vã. A tua busca não é vã. Gastar a tua vida não é vã. Não é nada em vão, tem recompensa, tem galardão, amém? Eu falei para Jesus esses dias, Jesus, eu me converti, eu tinha 14 anos. Desde então, eu literalmente tenho gasto a minha vida diante do Senhor. A Júlia cresceu dentro da igreja, dormindo nos bancos da igreja. A Júlia cresceu dormindo nos bancos da igreja, porque a gente não tinha hora para chegar e não tinha hora para sair. A Daça está indo pelo mesmo caminho. Hoje eu estou até numa pegada menor, porque não só porque hoje eu estou mais velha, mas porque é um tempo diferente. Mas eu sou de um tempo que não tinha quem fizesse, ou tinha, mas o Senhor demandou de mim. Foi o meu tempo bem mais junto, bem mais próximo. A Júlia tinha cobertor, a Júlia tinha travesseiro dentro do carro. Eu tinha hora para chegar e não tinha hora para sair. E às vezes nem para chegar. E assim, todos esses quase 30 anos da minha vida. E eu não me arrependo de nenhum dia. Amém? Você não pode se arrepender, meu amado. Você não pode se arrepender, minha amada. Não permita que de forma alguma passe pela tua cabeça que era melhor o tempo que você não conhecia o Senhor, que era mais fácil. Não. Não se arrependa de servir ao Senhor. E para nós encerrarmos, se necessário for, gasta todos os teus dias e a sua vida diante do altar, aos pés de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que se Jesus não voltar até lá, na próxima semana possamos estar aqui juntos, louvando, celebrando, adorando, exaltando, bendizendo e glorificando o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor derrame a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente e um bom resto de semana. Fica com Deus.